Falar de um assunto importantíssimo. Quando a gente fala em transplante de órgãos, tanta gente tem dúvidas e muita gente não imagina que no nosso país, no Brasil, a gente tem um número de transplantes muito grande sendo feito e mais, com uma precisão incrível e com qualidade de vida e cura para muitas pessoas. Hoje, o Dr. Tércio Genzini, que é hepatologista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bem. Eu acho que o brasileiro muitas vezes não se dá conta que, embora a gente tenha alguns problemas de saúde pública no país, no caso dos transplantes, a gente tem um número muito grande de pessoas sendo transplantadas nesses dias, né? Sim, o Brasil é o segundo país do mundo em números absolutos de transplantes. E praticamente todas as modalidades de transplantes de órgãos são feitas no país. E os resultados são semelhantes aos melhores centros do mundo. Precisamos de muito mais, porque somos o segundo em número absoluto, porque a nossa população é grande também. Nós somos o sexto país mais populoso do mundo e por isso que nós estamos na frente de outros países com populações menores. Em termos de transplantes por milhão de habitantes, estamos ainda numa posição bem intermediária que precisamos melhorar. Quer dizer, mas a partir do momento que a gente fala nesse tipo de informação, as pessoas em casa começam a conversar sobre o assunto, as pessoas comentam com seus parentes a sua decisão de ser um doador de órgãos e caso um dia aconteça da pessoa sofrer um acidente ou ter algum problema que venha a falecer, e essa família vai se lembrar disso e vai ajudar outras vidas aí a terem mais saúde, né, doutor? Isso é fundamental, porque o transplante depende da doação. A doação no nosso país é uma doação consentida, ela só é feita se a família autorizar, e a doação envolve informação e solidariedade. As pessoas precisam ter informação para ter segurança e precisam se solidarizar no momento de dificuldade, que é um momento de dor, mas que já sabem que o seu familiar, o seu ente querido não tem mais solução, ele já faleceu, e fazer a doação de órgãos para salvar outras pessoas. Aqui no país, a gente tem aqui um molde para a gente poder mostrar quais são os órgãos que são mais transplantados hoje em dia. Aqui no país, no Brasil, o tecido mais transplantado, porque nós dividimos entre órgãos e tecidos, órgãos sólidos e tecidos. O mais transplantado é um tecido, que é a córnea, é o que tem o maior número. Em segundo é a medula, que também é um tecido. Depois, em termos de órgãos sólidos, o mais transplantado é o rim, seguido do fígado, do coração, do pâncreas e do pulmão. Mas a gente ainda tem a pele, que também pode se fazer sim, outros tecidos também, né? O transplante de pele, ele é utilizado principalmente como reparação. Em pessoas, por exemplo, que têm grandes queimaduras, o transplante de pele ele funciona como um excelente curativo ou um transplante provisório, enquanto existe o processo de regeneração. Quer dizer, vira uma proteção para essa pele dessa pessoa, para que o próprio organismo possa se recuperar sozinho. E a melhor proteção que existe é a pele. Deixa eu pedir para o senhor Antônio vir aqui. Vem aqui um pouquinho, senhor Antônio. Faz favor, pedir para o doutor Tércio para a gente vir para cá. O senhor Antônio, ele foi transplantado, né? De qual órgão? Fígado. Fígado, tudo bem, senhor Antônio? Boa Como tarde, vai? Bem-vindo, viu? Há quanto tempo o senhor foi transplantado? 30 meses. 30 meses? 30 meses. Até que pouco tempo? Pouco tempo. E o senhor está bem, está corado? Graças a Deus. Eu achei que e graças ao Dr. Tércio. E graças ao doador. Então, mas isso é muito importante. Não adianta a gente ter um excelente médico, um fantástico médico, uma equipe maravilhosa, se você tem um doador, né? Uma família desse doador consciente. Né? Nada acontece, na verdade, Kátia, se não houver a doação. É verdade. Porque todo o processo começa na doação, e a doação é um momento de morte. E o principal fator que faz as pessoas doar é a conversa em casa e a manifestação em vida do desejo de doação. Agora, seu Antônio foi transplantado com um fígado de uma pessoa falecida, né? Sim. Mas podia ter sido feito um transplante também entre vivos, né? Sim, existe... Se tivesse a compatibilidade? Sim, existe essa possibilidade. Medula óssea, nos rins e no fígado, existe a possibilidade. No caso dos rins, uma pessoa pode doar um dos rins. No caso do fígado, o seu fígado pode ser dividido e uma parte ser doada. A parte retirada ela crescerá em 4 meses, atingirá um volume normal. E a medula óssea também pode ser feita a doação em vida. No caso do seu Antônio, tentou se buscar na família alguém compatível ou foi-se direto a um doador falecido? Foi direto pelo estado do fígado. Acabou se optando por um cadáver.
Como se faz essa escolha? Eu não entendo isso, você sabe, Santo Antônio. Na verdade, retornando um pouquinho ao caso dele, ele estava numa condição muito grave. Ah, tá. Isso há 30 meses atrás? 30 meses atrás. Muito grave, muito grave. E ele precisava com urgência de um transplante. E hoje o transplante de fígado, a fila é por gravidade. Então quem está mais severo vai para o começo da fila. E a gravidade dele o colocou entre os primeiros pacientes da fila. Então a expectativa de conseguir um doador falecido era rápida. E não era necessário, então, buscar-se um doador vivo. Mas quando o senhor soube que o senhor ia ter que optar mesmo por um transplante, o senhor imaginava que 30 meses depois, tudo bem, para o médico isso pode ser um tempo tranquilo, mas para a gente que não entende nada, a gente fala, tão pouco tempo, o senhor está tão bem, tão corado, tão saudável, o senhor imaginava que seria assim? Não. Não? Não. Você, após o transplante ou antes do transplante, você fica naquela ilusão de vai sarar, né? Aí quando você faz o transplante, você tem um sonho de que realmente você vai sarar. Só que em 30 meses, realmente, eu acho que no meu caso foi uma dádiva de Deus. O senhor está muito bem. Deixar dessa forma. Tudo depende da condição prévia ao transplante. Se uma pessoa é transplantada, o que seria ideal? Transplantar todos os pacientes antes que eles chegassem numa condição de extrema gravidade. E o que seria essa condição de extrema gravidade? Uma condição que o paciente necessita de muitas internações ou está frequentemente internado, vai para terapia intensiva. Porque dependendo do problema no fígado, né? A pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem hepatite C e que tem complicações com o passar dos anos no fígado. Depois passa a ter um câncer no fígado. Sim. Quer dizer, essas complicações agravam o estado de saúde geral desse paciente. Depois a recuperação, mesmo depois de um transplante, é um pouco diferente, Então, né? a função do órgão determina a gravidade. As pessoas que têm câncer, muitas vezes ela tem o câncer, mas estão em boas condições. Porque físicas, porque a função do órgão ainda está boa. O câncer mostra a gravidade, que essa pessoa terá pouco tempo de vida, precisa do transplante. Enquanto a função do órgão se mantém, ela se mantém bem nutricionalmente, ela está em casa. Esse paciente tem uma recuperação mais rápida. Agora, quando o paciente está internado frequentemente, alguns necessitando de diálise, outros internados em UTIs, essa condição com desnutrição... Deixa o corpo mais debilitado. Deixa muito mais debilitado. Aí qualquer procedimento cirúrgico vai levar mais tempo para a recuperação. E o que normalmente faz as famílias se conscientizarem da importância da doação de órgãos? Eu lhe pergunto até antes do falecimento de qualquer ente querido, porque na hora que você perde alguém, a gente espera que as pessoas pensem nisso, mas uma dor tão grande, e sempre a dor que a gente está sentindo é uma dor imensa, mas quando se fala em morte, mais ainda, né, no falecimento de alguém querido. Quer dizer, aquela conversa que antecede esse período, desde sempre a gente falar da sua vontade, na hora H, na prática, a família lembra disso? Eu acho que motiva a família a doação é, primeiro, a certeza de que tudo foi feito e não é possível se fazer mais nada, porque sempre resta uma mínima esperança, principalmente porque nos doadores, são doadores em morte encefálica, eles estão em morte cerebral. Quer dizer, não tem como retornar mais. Não tem retorno. É diferente do coma, que o coma existe retorno. A morte encefálica não existe mais. E o coração está batendo e as pessoas, as famílias veem o coração batendo, veem o doador urinando. Como se estivesse vivo, vamos dizer assim. A temperatura, né? Eles veem que os outros órgãos estão preservados. Então, eles têm que ter a certeza do diagnóstico e tudo foi feito. Depois, a manifestação em vida é fundamental. Quando em alguma conversa, olha, se acontecer alguma coisa comigo, da mesma forma como as pessoas têm na família entes precisando de transplante, nunca se imagina que um dia alguém pode ser o doador, porque a chance de ser doador é muito menor do que ser um receptor. Então, o receptor, todo mundo conversa. Olha, se precisar, eu te dou o meu rim. Agora, a hora da morte, ninguém conversa. E essas conversas que a gente está tendo aqui, essa divulgação que vocês fazem, que a mídia faz, é muito importante. Estamos na Semana da Doação de Órgãos. Existem vários eventos conversando sobre isso. Quanto mais as pessoas se envolverem, melhor. E menos pessoas nas filas, na espera, no aguardo de um órgão para serem transplantados, a gente teria, né? Sem dúvida, porque o transplante é a única solução para milhares de pessoas. Existem outras doenças tão importantes e graves quanto os pacientes que aguardam transplante. Mas existem outros recursos. Você pode ter um câncer no estômago e operar. É só marcar o dia da cirurgia. Então, se a fila existe, é um problema que tem que ser resolvido pela saúde pública, porque sem o diagnóstico é marcar o dia e operar. Agora, o transplante depende da doação.
Depende de outras pessoas. Depende de outras pessoas. Depende da comunidade se envolver. A gente mostrou, doutor, o senhor Antônio Carlos, que conseguiu ser transplantado há 30 meses apenas. Mas nessa época, quantas famílias também tiveram prazer de ter os seus entes queridos ali com uma oportunidade nova de saúde? Então, uma doação, Kátia, de um ente falecido, ela propicia 2 córneas e, portanto, devolve a visão a 2 pessoas. A doação da pele, como nós já conversamos, doação de ossos. Os ossos podem substituir áreas onde seriam necessárias próteses. O osso é uma ótima reposição. Vasos podem ser doados para pessoas pessoas que estão de revascularização, têm problemas vasculares sérios. O fígado pode ser dividido e servir 2 pessoas. Os rins podem servir 2 pessoas. Intestino, coração, pulmão, pâncreas. São pelo menos 13 pessoas beneficiadas. 13 famílias que tiveram uma nova oportunidade, né? Sem dúvida. Ou salvando a vida ou melhorando sensivelmente a qualidade de vida. Olha, a gente vai mostrar uma pesquisa que saiu no site do G1. Deixa eu pedir para os meninos colocarem aqui, ó, para a gente ver. O número de doadores de órgãos cresce 90% em 6 anos de saúde. E olha, quando a gente fala em crescer 90%, é um crescimento muito grande, né, doutor Tércio? Então, é um crescimento grande, mas nós saímos de uma base baixa. Baixa, né? Então, quando você tem números pequenos e esses números crescem pouco, você considera um crescimento grande. Então, nós saímos de 6,5, exato, para 12, 13. Então, esse crescimento é grande, mas precisamos chegar a 20, 25. Mas isso prova o quanto que o que a gente faz aqui no Mulheres, o que os meios de comunicação têm feito... Não tenha dúvida. De fato, ajudam as pessoas a se conscientizarem. Eu acho que quando a gente começa a se colocar na posição de outras pessoas, a gente começa a pensar, puxa, se eu um dia precisar, alguém vai ter que ter doado para mim. Então, por que não eu também já deixar essa minha vontade expressa para a família, para caso um dia aconteça, vai acontecer. A gente não sabe de que jeito. Então, se aconteça logo, que a gente também ajude a salvar outras pessoas, né? Esse é um processo que não pode terminar nunca. Não tem que cansar, É uma conscientização constante que precisamos fazer, porque vem essa semana de doação, se conversa sobre o assunto, a doação melhora. Passa esse período, a doação cai. Então, é um assunto que precisa ser sempre renovado. Já existem propostas para que nas escolas seja conversado sobre morte, sobre doação, e tudo isso deve melhorar. O Brasil está num caminho bom. Gostaríamos que fosse um pouquinho mais rápido, mas está chegando, atingindo os objetivos. É claro, gente, que a gente quando fala num número grande de transplantes sendo feitos, a gente fala nas grandes capitais. Sim. O ideal seria que a gente tivesse essa oportunidade no país inteiro. Mas é a partir desses momentos que a gente tem aqui, que você em casa conversa em casa, que a gente está conseguindo modificar tudo isso também, né? Assim, e ampliar, existem projetos também de realização de transplantes fora. Nós temos um projeto que carinhosamente chamamos de Transplantes Sem Fronteiras, que já iniciou um programa de transplantes renais em Rio Branco, no Acre, com sucesso, e hoje a equipe local já faz com sucesso. Já fizemos 3 transplantes de fígado lá bem sucedidos, começamos agora transplantes de fígado em Manaus, e temos outras áreas que não dispunham desse procedimento, que estão também se capacitando para iniciar. É uma parceria que funciona muito bem e estamos muito felizes com os resultados. Quer dizer, quanto mais pessoas se tornarem doadoras, mais pessoas serão beneficiadas, mais cidades e mais estados terão essa oportunidade de fazerem essas cirurgias na sua própria região. E é importante se tratar próximo da sua família, principalmente quando a doença é grave. Esse deslocamento causa um desconforto muito grande para muita gente. É desgastante para a família toda. É muito desgastante. Imagina, você tem um familiar que teve que se deslocar milhares de quilômetros e você não tem notícias na hora que você quer, você não o vê e ele corre risco de morte. É uma situação muito difícil para todos. Isso quando a gente fala em adultos que precisam de um transplante. Quando se fala em crianças, a dificuldade é sempre maior também, né? Maior. O número de doadores pediátricos é menor. O que tem sido feito é que as crianças têm sido priorizadas. Então, se procura colocar as crianças, se dá uma pontuação especial para que elas ocupem os primeiros locais da fila e recebam rapidamente os seus transplantes. Mas existem pouquíssimos centros no Brasil que realizam transplantes pediátricos. E acho que poucas famílias que na hora que perdem o seu filho,
e principalmente quanto mais jovem, parece que mais difícil acaba sendo, que a gente sempre tem aquela expectativa que os filhos enterrem os seus pais, não os pais enterrarem seus filhos. Então, acho que essa é uma hora, e quem já perdeu um filho diz que é a pior dor que existe. Precisa de um grau de compreensão, de entendimento, compreensão muito grande, né? Pensando nisso, Kátia, esse domingo, nessa semana de doação, que sempre é uma semana onde se faz muitas palestras, cultos ecumênicos, nós vamos tentar algo diferente. Nós montamos lá no Anfiteatro do Hospital Bandeirantes uma simulação de morte. Chamamos umas pessoas do teatro para fazerem o papel dos familiares e vamos convidar o público presente a fazer parte da família do doador. Que legal. E vamos ali conversar sobre a morte e o que acontece, a manifestação da família, e todos terão oportunidades de retirar essas dúvidas. Olha, isso vai ser extremamente importante. Nós vamos tentar colocar o público nessa situação. Sentindo aquilo, né? Exatamente, aquele momento de dor. Então os atores estão se preparando. A partir de que horas vai ser no domingo? Vai ser das 9 às 11 da manhã. Das 9 às 11 da manhã. E amanhã, quinta-feira, das 19h30 às 20h30, no Facebook do Hospital Bandeirantes, nós também estaremos num chat conversando sobre doação. Tudo que a gente pode valer os nossos direitos. Porque, por exemplo, eu já avisei minha família, eu quero ser doadora de órgãos, e o que sobrar, sei lá, deixa para estudo, alguma coisa, porque sempre tem algo, ou uma pequena parte que seja para ser doado. Mas às vezes a família na hora, e por religião, por gosto pessoal, não faz valer esses direitos. Tem como a gente legitimar essa vontade em cartório? Não existe essa previsão não existe na lei brasileira. Né? É algo a ser pensado, sem dúvida, porque a doação ela é consentida. Então, sempre no momento de morte, a família será consultada. E se alguém da família tiver um documento desse tipo, ela pode apresentar para os outros familiares e sem dúvida, isso vai servir como um convencimento. Vai ser muito importante, porque o que a gente percebe, nós como equipe transplantadora, não podemos ter contato com as famílias dos doadores por conflito de interesses. Mas as pessoas que fazem esse contato sempre nos transmitem que o mais importante é a manifestação em vida. Algumas famílias, por entenderem que não deve doar, manifestam um desejo que não querem doar, mas quando algum dos familiares ou algum conhecido cita essa situação, que durante a vida o falecido manifestou o desejo de doar, muda-se a conversa, muda-se a decisão. Então, a prática, quando se fala em vida, que você quer ser doador, a família ou os amigos, os responsáveis, tendem a dar continuidade à vontade, sim, né? Sem dúvida. Olha, deixa eu só lembrar você então de casa, que amanhã, quinta-feira, no Facebook, na página do Hospital Bandeirantes, vai ter um chat, um espaço para você tirar suas dúvidas sobre transplante de órgãos. Exato. E no domingo, lá no Hospital Bandeirantes, na Liberdade. Isso, das 9 às 11 da manhã vai haver esse teatro. Nós participaremos, não somos atores, né? Vamos fazer o possível, mas tentaremos colocar todos nessa situação. Para cada um sentir um pouco vivenciar o momento de morte, que é um momento difícil. Porque quando nós falamos, a pessoa às vezes não consegue imaginar exatamente o que acontece. Então vamos tentar aproximar a situação e haver profissionais que fazem entrevistas com famílias, estarão lá, que são enfermeiros. Para tirarem as dúvidas. Para tirarem as dúvidas e para fazer entrevista com os atores exatamente como eles fazem no dia a dia. E o público presente terá a oportunidade de fazer os questionamentos. E aí, gente, a gente deixa de falar em morte, a gente passa a falar em vida, para 13 pessoas e 13 famílias que têm uma nova oportunidade, né? Exatamente. Obrigada mais uma vez, doutor Tércio. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, viu? E todos da equipe. O doutor Tércio Genzini é hepatologista, é claro que volta mais vezes, não esqueça, pode entrar também no site do Hospital Bandeirantes para você ter mais informações. Obrigado, senhor Antônio Carlos, viu? Continue assim, perfeito como o senhor está, cheio de saúde. Olha que bom, tão bom ver isso, né?